Olá, meus queridos. Eu queria fazer uma crítica aqui nesse vídeo aos crentes, porque quando uma pessoa ela é cristã, ela tem a sabedoria de Deus. Quando uma pessoa verdadeiramente ela é convertida ao evangelho, o Espírito Santo direciona ela à inteligência. O Espírito Santo direciona ela à sabedoria de Deus. Então, quando você vê uma pessoa dizendo que ela é convertida, e ela tem a mente muito tapada, ela não é convertida coisa nenhuma. Essa é a verdade. É tanto que na Bíblia, quando os discípulos estavam aqui na terra, e eles estavam diante de um rei, o rei disse assim: não são todos esses homens pescadores? De onde lhe vêm estas palavras? Não são todos indoutos? Não são todos ignorantes? E depois o rei ficou sabendo que aquelas pessoas que eram pescadores, eles tinham andado com o Senhor Jesus. Eles tinham andado com a sabedoria em forma humana, que é o Senhor Jesus. Então, a minha introdução sobre essa questão é que eu acho engraçado uma coisa. Aqui no YouTube tá cheio de canais de pessoas tentando falar mal de pastor, falar mal de templos, dizer que hoje em dia não é necessário mais você e eu ir aos templos. Veja a ignorância. E como eles são ignorantes, eles acham que porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, não há necessidade de um templo físico construído por mãos de homens. Veja a burrice, veja a ignorância. O fato de Deus nos chamar de templo não quer dizer que a gente não precisa de ir ao templo. Senão você não precisava de uma casa, porque Jesus chamou a gente de casa também. Ele disse que uma casa edificada sobre a rocha, ela resiste aos ventos e às tempestades. Quem é essa casa? Essa casa é você. Essa casa sou eu. Jesus era chamado de o pão da vida. Por acaso Jesus é pão? Por acaso Jesus é pão? Jesus não é espírito? Então vamos parar com essas bobagens. Isso é canal de gente tolo, trouxa. Gente que odeia a igreja ainda é trouxa, porque passa vergonha falando bobagem. Então, o que acontece? Esses canais eles estão se proliferando no YouTube. Está aumentando esses canais no YouTube. Canais das pessoas chamadas desviadas, que deram o nome moderno agora de desigrejadas. O que acontece? Você está no Facebook, que é outro campo minado de heresia. Heresia, para você que não sabe, é falso ensinamento bíblico. O Facebook hoje está um campo contra o evangelho, entendeu? Contra o evangelho, contra tudo que é bom, na realidade, que até quando você posta alguma coisa contra a esquerda, eles te bloqueiam por 10, 15, 20 dias, como eu já fui bloqueado por eu colocar matérias contra o PT, eu fui bloqueado pelo Facebook, matérias essas comprovadas, matérias de julgamento, etc, deputado, ex-presidente. Eu fui bloqueado, entendeu? Então, o que acontece? A tolice é tão grande que quando os ditos crentes colocam grupos para a pessoa entrar, o link, eles botam o link do WhatsApp, do grupo deles do WhatsApp, no Facebook. Quando você entra nesses grupos do WhatsApp, eles proíbem você de mandar link do seu canal. Veja a estupidez, veja a cegueira espiritual. Quer dizer, eles proíbem. Você tem 100 pessoas num grupo do WhatsApp e você não pode mandar o link do seu canal. É proibido. Quer dizer, os crentes que não são convertidos, que não são cristãos, não têm sabedoria. Ora, se os canais de nossos inimigos de fé estão crescendo, não deveria nós nos ajudar? Não nos deveríamos nos ajudar para que o canal das pessoas que pregam o evangelho viesse crescer e viesse alcançar mais pessoas? Pois eles proíbem mandar o link no grupo do WhatsApp. Veja que ignorância, que cegueira. Quer dizer, a Bíblia diz uma coisa muito forte, né? Ela diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz.
Eu tenho visto isso, eu tenho visto isso. O que tem de crente, entre aspas, falando bobagem na internet, crente que não lê Bíblia, crente que não estuda a Bíblia, crente que gosta de confusão, crente que gosta de demônio, porque tem muito crente que vive cheio de demônio e não tem humildade de procurar uma pessoa para receber uma oração, receber uma libertação. Esses são os crentes que não vão subir. Esses são os maus servos, não têm sabedoria de Deus. Nunca receberam a libertação de Deus, por isso que são tolos, não têm inteligência. Não, nem para liderar um grupo do WhatsApp tem crente que não tem inteligência para liderar, quanto mais sair na rua para evangelizar alguém. Entendeu? Então são esses mesmos que estão amarrando o caminho dos verdadeiros homens de Deus pregar o evangelho no YouTube, onde está cheio de canal de desengrejado falando bobagem de igreja A, igreja B, igreja C. Entendeu? Então vamos parar de bloquear o caminho dos homens de Deus. Tem muita pessoa se levantando contra os homens de Deus. Eu queria dizer, o juízo vai chegar. O juízo de Deus, ele está chegando já. Está chegando. Está chegando. Cristo disse que naquela época que ele estava na terra, ele tinha enviado profeta às pessoas e eles mataram os profetas. Hoje não é diferente. Cristo envia os homens de Deus e as pessoas que às vezes se dizem de Deus estão querendo assassinar os profetas, acabar o ministério dos profetas. Mas isso não vai acontecer, porque Deus é o nosso guia. Deus nos orienta à vitória e nós vamos vencer.